Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Prazer, meu nome é Vinícius. Hoje eu vou estar com vocês nessa videoaula para explicar algumas coisas sobre equações, algumas coisas de sinais, que basicamente vocês vão ver daqui a pouco. Então, antes de falar, a gente precisa se apresentar, né? A partir de agora, né, a gente já estava com um projeto ano passado, a gente faz parte de um programa que se chama Residência Pedagógica, que nós, alunos do Instituto Federal, acompanhamos a professora Sandrinha, a professora de matemática de vocês, e vamos estar ajudando vocês na disciplina de matemática, né, da melhor forma possível. Como eu falei, a gente é ali do campus do IF, do campus de Hortolândia, e o meu nome é Vinícius. Então, assim como eu e meus outros colegas, a gente vai estar acompanhando vocês durante o ano aí na disciplina de matemática. Então, eu estava acompanhando as videoaulas lá do Centro de Mídias, né, e decidi trazer esse conteúdo para a gente discutir, para vocês terem noção de como fazer algumas coisas com equações do primeiro grau. E para isso a gente vai discutir algumas coisinhas antes. Por exemplo, o elemento neutro da adição. E o que é o elemento neutro? É um valor real que não interfere no seu resultado. Ao somarmos, né, da operação, ao somarmos um número por este valor, obtemos como resultado o próprio número inicial. Então, como está aí nesse conceito, você pega um número, você soma com o seu elemento neutro, né, o elemento neutro da adição, e você vai ter esse próprio número inicial. Então, pensem, qual número vocês acreditam ser um número neutro, que somado com qualquer outro número sempre vai dar esse número? E a questão, né, é o zero. Porque toda vez que a gente somar algum número com zero, a gente sempre vai ter ele mesmo. Por exemplo, 5 mais 0, 5. 2 mais 0, 2. Menos 3 mais 0, menos 3. Meio mais 0, meio. Ou seja, o zero é o elemento neutro da adição. Qualquer número somado com zero sempre vai dar ele mesmo. E agora a gente vai falar sobre o número oposto ou simétrico, né? Já que a gente começou a falar sobre o elemento neutro da adição. O que são eles? Né? São números que, quando representados na reta numérica, possuem a mesma distância da origem. E, consequentemente, a soma entre ambos é igual a zero. Vamos ver aqui na reta numérica. Aqui eu tenho o zero, vou adotar o zero como a nossa origem, né? O nosso ponto de referência. Então a gente pega o 1. O 1 ele tem a mesma distância do zero que o menos 1. Então, o número oposto, o oposto de 1, é o menos 1. E olha para vocês verem, se eu somar 1 com o menos 1, eu tenho um elemento neutro da adição que é o zero. A mesma coisa acontece com o 2, que tem a mesma distância do menos 2. E quando eu somo 2 com menos 2, eu tenho um elemento neutro da adição, o zero. Por exemplo, o oposto do 5 é o menos 5, pois 5 mais menos 5 é igual a zero. O oposto do menos 3 é o 3, porque menos 3 mais o 3 é igual a zero. O oposto do 1/3 é menos 1/3, porque 1/3 mais menos 1/3 é igual a zero. Então, a gente falou da adição, né, até agora, que o elemento neutro é o zero, e discutimos o número oposto, né? Agora a gente vai falar na multiplicação. Então, o elemento neutro da multiplicação é parecido com o que a gente acabou de discutir na adição. Então, o elemento neutro de uma operação é um valor que não interfere no resultado. Como a gente viu, né, o zero não interfere. Só que agora na multiplicação ao multiplicarmos um número por este valor, obtemos como resultado o próprio número inicial. Então, a gente tem que pensar que número multiplicado por outro vai dar esse número inicial, né? Então pensem aí, que número vocês acreditam ser o elemento neutro da multiplicação? E a gente pensando, né, é 1, porque todo número multiplicado por 1 sempre é ele mesmo. Trouxe alguns exemplos aqui para nós vermos. 2 vezes 1 é 2. Menos 3 vezes 1 é menos 3. 1/5 vezes 1 é 1/5. Então, o elemento neutro da multiplicação é aquele que não interfere
em nada, né? Numa multiplicação é 1, porque sempre vai dar aquele número inicial. E agora a gente vai falar sobre o inverso multiplicativo, que é todos os números têm um inverso multiplicativo, exceto zero. Não importa o quão grande ou pequeno ele seja. Ao multiplicá-lo pelo seu recíproco, sempre teremos 1. Então, eu tenho um número multiplicado pelo inverso, eu vou encontrar o elemento neutro da multiplicação, que é 1. E aí eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar. O 2/3. Quem vai ser o elemento, o número inverso de 2/3? É o 3 sobre 2. Então, o que a gente tem que pensar? Quando a gente tem um número e quer saber o seu inverso, a gente vai trocar o numerador, que é o número que fica aqui em cima, pelo denominador. Tá vendo? Ó? O inverso de 2/3, o 2 vai virar o meu denominador, que é o número que fica embaixo da fração, e o 3 vai virar o meu numerador, que é o número que fica em cima da fração. E eu vou multiplicar os dois, né? Quando a gente for multiplicar a fração, a gente faz numerador vezes numerador, 2 vezes 3, 6. E o denominador vai ser a multiplicação dos denominadores. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 6 é 1. Tá vendo que é só a gente inverter? O inverso de um número sempre vai ser essa inversão. Outro exemplo, o 2. Quem que vai ser o inverso do 2? É o meio, né? Aqui, toda vez que a gente tem um número, a gente sempre pode escrever ele em forma de fração. Não sei se vocês já viram, mas provavelmente vocês vão ver. Por exemplo, o 2, eu posso escrever ele como 2 dividido por 1, 2 sobre 1. Quando eu não tenho o número embaixo, eu sempre vou colocar o 1, né? Então, aqui, 2 sobre 1 vezes meio. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, o inverso do 2 é o meio. E o menos 1/5. Quem que é o inverso de menos 1/5? O 5, que eu vou trocar. O 5 vai para cima e 1 vai para baixo. Né? 1 vezes 5, 5. 5, eu não tenho 1, às vezes não precisa, né, colocar, mas se você quiser, né, geralmente a gente não coloca, mas se não tem, é 1, porque menos 5 dividido por 1 é 5, né? 5 vezes 1, 5, menos com menos dá mais, 1. Então, o que a gente viu, né? Quem são os elementos neutros da adição e da multiplicação, e o oposto, e o inverso multiplicativo. Né? E agora eu vou mostrar para vocês o porquê que a gente está falando disso. Né? Como eu falei, eu estava acompanhando o Centro de Mídias e ele está falando sobre equações do primeiro grau, sobre sistemas, né? Resolver sistemas. Né? E aí eu peguei a própria definição que o caderno de vocês, o caderno do aluno, traz de equação. Chamamos de equação toda sentença matemática aberta, expressa por uma igualdade, e que apresenta pelo menos uma letra representando um valor desconhecido, que chamamos de incógnita. Então, basicamente, você vai ter um sinal de igual, com duas coisas ali, né? Uma coisa à direita do sinal de igual e alguma coisa à esquerda, né? E a gente vai ter uma letra que a gente não conhece seu valor. Então, quando a gente pensa em equação, a gente tem que pensar exatamente numa balança. Tudo que acontece de um lado da balança, a gente tem que pensar que tem que acontecer do outro, para a gente manter o equilíbrio. Esse é basicamente o conceito para a gente entender o que é uma equação do primeiro grau. E tem que ter uma incógnita, né? Para a gente descobrir que valor de x ali ou de qualquer letra tem que fazer para manter esse equilíbrio. Eu trouxe um exemplo para a gente entender aqui, né, essa questão de equilíbrio que o próprio professor do Centro de Mídias traz. Então aqui a gente tem 3 igual a 3. A gente está na balança, está em equilíbrio. Quando a gente for acrescentar, a gente tem que acrescentar dos dois lados. 4 mais 3 é igual a 3 mais 4. Então, 3 mais 4, 3 é 7. Está em equilíbrio, porque 3 mais 4 é igual a 7. Se a gente quiser multiplicar, a gente também precisa multiplicar dos dois lados. 2 vezes essa galera aqui e 7 vezes 2. Só que a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente for multiplicar, a gente tem que multiplicar toda essa galera aqui de dentro. Então tem que ser 2 vezes 3 mais 2 vezes 4. Então 2 vezes 3 é 6, mais 2 vezes 4, 8. 8 mais 6, 14.
está em equilíbrio. O que está acontecendo na direita é igual ao que está acontecendo na esquerda. É esse, mentalizando que é isso que a gente tem que ter quando a gente fala de equações do primeiro grau. Agora a gente vai relacionar tudo que a gente viu lá no começo da videoaula com as equações do primeiro grau para a gente entender o que está acontecendo quando a gente faz, né, as equações, quando a gente resolve. Então, por exemplo, aqui a gente tem x mais 3 é igual a 10. Né? É claro que se a gente pensar qual número somado com 3, 10, 7, rapidinho a gente conseguiria pensar, né, qual é o valor de x. Mas vamos fazer ela da maneira correta, né, seguindo passo a passo para a gente entender todos os passos. Então, a primeira coisa é, eu sempre vou tentar isolar o meu x, a minha incógnita, né, para saber realmente que valor ela é nessa balança, né, para manter o equilíbrio. Então, eu vou subtrair 3 dos dois lados. Por quê? Porque eu quero encontrar o meu elemento neutro da adição. Justamente porque, pensando em isolar o x, eu estou fazendo x mais 0 igual a x. Eu isolei a minha incógnita. É esse o intuito que a gente faz quando a gente quer resolver uma equação do primeiro grau. A gente quer saber o valor da incógnita. Então, o que a gente faz? A gente vai isolar ela. Então, x é igual a 10 menos 3. X é igual a 7. Percebe que muitas vezes a gente não vai fazer todos esses passos e não precisa fazer todos os passos. A intenção não é que vocês façam todos os passos, mas é entender o que a gente está fazendo. Tá vendo? Que é por isso que a gente passa o mais 3 aqui com um sinal invertido, que aí a gente fala passa para lá com um sinal invertido. Quer dizer que a gente fez todos esses passos, mentalizou esses passos, pulou ele, né, para chegar nisso. Não é porque estou passando para lá, simplesmente mágica. Né? A gente tem um significado por trás que é tudo isso aqui. E não necessariamente a gente precisa fazer toda vez. Outro exemplo aqui, só que agora trazendo, né, a questão lá do inverso multiplicativo e do elemento neutro da multiplicação. 2x é igual a 10. Claro, se a gente pensar que número multiplicado por 2 seria 10, a gente encontraria o 5. Mas vamos esquematizar, ver como que funcionaria, né? Então, a primeira coisa é tentar isolar o meu x. E eu vou fazer o quê? Fazer com que apareça meu elemento neutro da multiplicação. Né? E eu vou multiplicar por meio, porque o 2, o elemento neutro do 2, é o meio. Então, vamos lá. Meio vezes 2x, lembra quando eu não tenho nada embaixo, é 1, é igual a 10 sobre 1 vezes meio. 1 vezes 2x, 2x. 2 vezes 1, 2. Multiplicação de fração. Numerador com numerador, denominador com denominador. 10 vezes 1, 10. 1 dividido por 2. 1 vezes 2, 2. 2x dividido por 2, quanto que é 2 dividido por 2? 1. E o x aqui, que eu não vou fazer nada com ele, é igual a 10 dividido por 2. O que apareceu? O meu elemento neutro da multiplicação. Ora, portanto, a gente isolou o nosso x, que é o que a gente quer encontrar. X é igual a 10 dividido por 2. X é igual a 5. Perceba agora que, muitas vezes, a gente não vai fazer todos esses passos, como eu falei. É para a gente entender o que está acontecendo. Por que a gente tem alguma coisa multiplicando e a gente vai passar dividindo, que nem a gente fez aqui. Geralmente, a gente vai fazer em 3 linhas essa equação. Mas a gente precisa entender o porquê que a gente está multiplicando alguma coisa e passa dividindo, né? A gente vai escutar muito isso. Se torna muitas vezes automático, mas a gente precisa entender o porquê tudo isso está acontecendo. E outra aqui eu trouxe com as duas, né, alternativas para a gente fazer bem rapidinho quando a gente mentaliza esse processo. É só mais para a gente entender, né? Então, eu vou somar, aqui não ficou em vermelho, mas eu somo 10 dos dois lados. Obtive o elemento neutro da adição. 2x mais 0, 2x. 26. Isolei o que tinha a letra de um lado e o que tinha um número do outro. Só que agora eu tenho um número multiplicado por uma letra. Eu vou multiplicar pelo inverso do 2. Meio. Meio vezes 2x. 26 vezes meio, 26 sobre 2. X é igual a 13. Tá vendo que eu já pulei alguns passos? E é assim que a gente vai entendendo o processo como faz, né? A gente vai pular etapas, mas é importante que a gente saiba o que está acontecendo. Por que a gente está com o sinal de mais e vai passar com o sinal de menos? Porque está multiplicando, vai passar dividindo. Entenderam?
Basicamente é isso que eu tinha proposto para passar para vocês. Eu trouxe alguns exercícios aqui, se vocês quiserem fazer, tentar para a gente discutir aí depois, né? Aqui tem alguns exercícios, porque mais para frente vocês vão ver algumas equações que tenham essa forma, né? Vão se tornar um pouco complicadinhas, porque a gente precisa saber algumas propriedades, mas a gente tem que ir, né, aprendendo essas ferramentas também para a gente tentar fazer as equações, né? E aí na sexta-feira a gente vai fazer um horário de atendimento, né, para discutir os exercícios. Então, se vocês tiveram dúvidas, levem essas dúvidas, né? Vai ser sexta-feira, dia 12, às 10 horas, tá? E fica aí o convite para a gente discutir, para a gente tirar dúvidas, fazer os exercícios e tudo mais. Vai estar eu, a professora Sandrine, tá? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Então, até sexta-feira. Essas foram as referências que eu utilizei para. Muito obrigado.